Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. A gente vai fazer aqui agora um resumo da primeira fase da Copa América. Antes de começar o vídeo, você que não conhece o nosso canal, somos um canal que falamos sobre o Santa Cruz Futebol Clube de Pernambuco. E durante o período de Copa América e Eurocopa, a gente vai falar um pouco sobre essas duas competições. Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo. Seguir nosso Twitter, nosso Instagram e se tornar membro do canal. Quero agradecer a vocês que estão aqui. Antes de começar o vídeo, vou passar a palavra para o Oséias. É isso aí, galera. Peço que você se inscreva no nosso canal aqui, nos apoie a continuar cobrindo as seleções, a competição de seleção que a gente sempre gosta também, tá lado a lado com a seleção brasileira. Esse aqui é um dos princípios aqui para a gente continuar fazendo esse vídeo. Vai lá, Matheus. Vou botar na tela aqui agora a tabela de como ficou a classificação na primeira fase, né? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar pela ordem. Grupo A e Grupo B. Grupo A, Argentina, Canadá, classificado, Chile e Peru eliminado. A Copa América, ao contrário da Eurocopa, não tem terceiro melhor classificado, tá? Então vamos lá. Argentina, zero surpresa, classificar em primeiro lugar. Para mim, a surpresa boa foi o Canadá, que eu esperava que fosse dar trabalho pela última Copa que o Canadá fez, mas talvez não esperava que fosse classificar. Talvez até no meu vídeo de pré-Copa eu tenha colocado o Canadá como classificado, eu não lembro. O Peru, eu esperava que fosse fazer uma campanha ridícula quando eu vi que tinha um Guerreiro no ataque, um jogador que aqui no Avaí, na Série B, não serviu. E o Chile é uma seleção já envelhecida, como a gente falou, né? É uma geração que marcou história com a camisa do Chile, ganharam 2 Copa América, se eu não me engano. Porém, é uma seleção, como eu disse, já está envelhecida, então, infelizmente, eles precisam se renovar, mas não estão conseguindo se renovar à altura, né? Então, para mim, a surpresa boa no grupo é o Canadá classificado, e eu não posso nem dizer que é uma surpresa o Chile ter ficado de fora, porque, como eu já disse, é uma seleção já envelhecida. Vai lá, Zé. Exatamente, o Chile, a gente já tinha comentado em relação a isso, o Chile é uma seleção envelhecida, uma seleção que, com o passar do tempo, ela não conseguiu se renovar. Tem algumas joias ali, né? Tem alguns jogadores que, até o Barrington, né, que joga na Inglaterra, ali na Premier League, são alguns jogadores que estão um pouco, mas nada demais. Peru, depois de Pissarro e Farfán, já foi. O Canadá agora, com essa nova safra, né, de jogadores novos, né, no futebol europeu, vem fazendo papel de casa, né? Ele tá jogando ao lado da casa dele, né? Jogando nos Estados Unidos e classificou a Argentina sem surpresa, né? Ganhou os 3 jogos. Bom, vamos para o grupo B agora com a surpresa. A gente elogiou a Venezuela aqui no vídeo que a gente fez pré-estreia, mas eu não esperava que a Venezuela fosse passar com 9 pontos. A Venezuela que talvez viva uma das suas melhores fases como seleção. O futebol venezuelano vai melhorando muito ao longo dos últimos 20 anos. E eu acho que a Venezuela nunca esteve tão bem, a seleção da Venezuela nunca esteve tão bem, né? 9 pontos, 3 vitórias. E pega o Canadá. A gente vai falar depois sobre isso. Tem totais condições, a gente vai falar sobre, então. Para mim é uma surpresa a Venezuela ter passado da maneira que passou. O Equador esperava que classificasse até com mais facilidade. Decepção, México é uma decepção pela história, mas a seleção é horrível. E a Jamaica, eu esperava que fosse fazer pelo menos um ponto. Mas não me deixa surpreso ver a Jamaica na lanterna desse grupo. Então, nenhuma surpresa nesse grupo, só o México que eu esperava que fosse conseguir passar e não conseguiu, né? Apesar da seleção ser fraquíssima. Vai lá, Moisés. A Venezuela acho que surpreendeu muita gente, né? Com futebol envolvente, os demandados de Soteldo, né? Junto ali com o Rondon, eles conseguem. Eu não vejo uma Venezuela assim tecnicamente bem desde a época do Arango, lá o meio-campista que jogou no Real Sociedade, o canhoto. Faz tempo que eu não vejo uma liderança técnica na Venezuela e hoje o Soteldo eu acho que está conseguindo entregar. E a Venezuela aí passou muito tranquilo nesse grupo, um grupo que tinha outros favoritos, como Equador e México, né? Que se degladiaram ali na última rodada, Equador e México, acabou que terminou no empate, e com isso o Equador passa para a próxima fase e o México dá adeus. Futebol mexicano, Matheus, que está passando aí de um mau esburcado aí com essa questão dos jogadores se aposentando, e a safra para repor não está correspondendo, não.
Então, Osés, essa seleção é composta por jogadores que atuam, a maioria, no Campeonato Mexicano. Talvez a ideia dele seja essa. Vamos forçar para ver se sai alguma coisa boa daí. Mas hoje, qual o jogador mexicano que você vê em futebol de primeira? Tirando o Gimenez ali que joga no... Se eu não me engano, o Gimenez está jogando no Wolverhampton, na Inglaterra, o atacante, mas tirando Chicharito ele... tá onde? Voltou pro América, não foi? Tá jogando no México agora. Ele tava na Ou é MLS. no Chivas, ou é no Chivas, eu Ele tá acho. jogando agora no México, ele tava jogando na MLS, mas não tem mais jogador. Antigamente você olhava para a seleção mexicana, você via Giovanni dos Rafa Mar, Santos, Giovanni dos Andrés Santos, Guardado, é, Rafa Marques, Rafa Mar, Chicharito. a gente via algumas peças sobressaindo no futebol mundial, né? Hoje em dia a gente não vê. Bom, é isso. México fora. Grupo C, Uruguai, zero surpresa, já esperava. Talvez a decepção, o Panamá classificado, surpresa enorme. Bolívia, lanterna. Não acho que seja uma surpresa. A Bolívia é muito, muito ruim, a seleção boliviana. E talvez a decepção do campeonato seja os Estados Unidos, né? Porque a Copa é lá. Foi feito toda uma programação e os Estados Unidos, que fez um bom jogo ontem contra o Uruguai, fez um bom jogo, mas tá fora. Perdeu do Panamá, se tivesse pelo menos empatado com o Panamá, estava dentro. Para mim, a decepção da Copa talvez seja os Estados Unidos. Por ser lá a Copa, né? Não é anormal os Estados Unidos ser eliminado, mas a Copa foi lá. Mas a seleção americana é uma das piores também dos últimos anos, né? Então, surpresa, Panamá, e a decepção desse grupo é os Estados Unidos. O Uruguai eu já esperava que fosse passar com essa facilidade, porque pegou um grupo que favoreceu também isso, né? Vai lá, Zé. Os Estados Unidos, Matheus, eu vou por outra vertente, né? Quando você coloca no patamar Panamá e Estados Unidos tem uma seleção muito melhor, infinitamente melhor que o Panamá. O Tom Reed, que é o zagueiro, é titular do Fulham, foi titular em grande parte da temporada no Fulham da Inglaterra, jogando na Premier League. Você tem um goleiro que não chega a ser titular do Nottingham Forest, que é o Turn, porém é um goleiro que já tem minutagem de Premier League também. Então é um time que você já consegue analisar que é um time mais consistente, esse time dos Estados Unidos. Porém, deixa a desejar no quesito de entrega mesmo, né? A gente pode falar assim, o quesito de entrega mesmo, os Estados Unidos deixa a desejar, apesar de ter como eu falei, tem uma seleção que, no meu ponto de vista, é uma seleção boa para jogar uma Copa América, uma Copa América nesse grupo de Bolívia e Panamá, né? Você tem jogadores jogam Premier League, jogam campeonato. A gente tem outros jogadores jogam em Juventus, no Mönchengladbach, no Genk. Então, você vê que tem jogadores titulares desse time. O McKennie, o Reina, que são. McKennie é titular da Juventus, o Reina também é titular oscila entre titular do Nottingham Forest, o Tele Adams, que é titular do Bournemouth. Também. Pulisic, né? Pulisic, titular do Milan, o Musa também joga ali. Fica entre titular. Os outros jogadores também jogam no futebol. Conhece o treinador? O europeu se eu não me engano, é o Gretty Berhalter, mas eu também acho que o treinador tem uma grande culpa nessa situação, mas você olhar rapidamente, você tem mais de 10 jogadores jogando em times Tier 1 do Campeonato Europeu e perder o Panamá de 2-1 dentro de casa. A seleção não merece passar. Panamá passa e passa tranquilo, e agora sim, é uma surpresa negativa. Os Estados Unidos são uma grata surpresa positiva o Panamá. Oséias, vamos para o grupo D. Eu vou pedir para que você comece nesse grupo para a gente inverter um pouquinho. Vamos lá, no grupo D, né? Eu vou falar aqui grupo D, o grupo de Colômbia, Brasil, Costa Rica e Paraguai, né? Falar sobre a surpresa do grupo, acho que não tem surpresa, né? Acho que a surpresa maior é a Colômbia liderar frente ao Brasil, mas se a gente falar dos últimos resultados das seleções, a Colômbia ela escreve o que já estava previsto, né? De a Colômbia sobressair nesse grupo, porque o Brasil não vem demonstrando futebol consistente, futebol coerente, futebol coeso. É muito cedo a gente criticar ou elogiar o trabalho do Dorival, mas ainda assim a gente vê que a seleção brasileira ela carece de peças que poderiam serem trabalhadas. Você convoca um centroavante como Evanilson e o cara não joga. Então, por que você gastar uma convocação para um cara que mal vai utilizar?
Por que não levar um Pedro? Não levar um centroavante que consiga entregar um pouco mais para o seu estilo de jogo? Você acaba que sacrifica seus jogadores menores, pequenos, vamos lá, Rodrigo, o Endrick, no meio de uma zaga da Colômbia de 1,90 m. Então é muito difícil a questão de força física e você não tem essa variante no elenco. Então, talvez o Dorival ele peca nessa situação, que hoje o futebol mundial é muito físico. E a gente sabe que o Brasil, no ataque ali, ele tem muita velocidade, mas o porte físico carece um pouco, né? A Colômbia, por sua vez, tem a estrela do James Rodrigues, né? Que no clube não joga, né? No São Paulo ele não joga, mas na seleção ele acaba, joga muito, craque de bola. E a Colômbia aí confirma o primeiro lugar, o Brasil em segundo. A decepção vai para o Paraguai, né? Uma seleção que não consegue se renovar desde a melhor Copa, né, do Paraguai em 2010, que caiu nas quartas de finais. O Paraguai de lá para cá não consegue visitar uma Copa do Mundo, não consegue ir bem em Copa América, tá pecando muito em questão de peças, né? Parece que Cabanhas, Roque Santa Cruz, todos esses jogadores que passaram pelo Paraguai aí, hoje o Paraguai não consegue se renovar, apesar de ter algumas peças que podem ser no futuro próximo alguma coisa para o Paraguai, mas até então o Enciso, o Almiron até hoje não joga, né? Quase 30 anos e não consegue jogar pela seleção. Mesmo caso aqui do Vini Júnior, que não consegue repetir o que faz no clube na seleção, né? Dadas as medidas de proporções. E a Costa Rica consegue fazer 4 pontos, né? Empatou com o Brasil e ganhou do Paraguai, também uma surpresa. Porém, se o Brasil perde para a Colômbia, ia ficar ruim, né? Mas ainda bem que foi empate e o Brasil conseguiu passar de fase. Bom, vamos para esse grupo, né? O Paraguai é uma decepção, porque, como você disse, né, em 2010 fez uma grande Copa, mas de lá para cá o Paraguai não consegue. O Paraguai que costumeiramente dá trabalho ao Brasil, mas ultimamente o Paraguai, eu acho que eu comparo até com o México, muita decepção. Costa Rica, surpresa, ter feito 4 pontos. Poderia ter classificado no lugar do ridículo Brasil. E agora eu vou ter que falar da seleção brasileira, né? É difícil, Zé, a gente não tem alegria com o futebol, né? É complicado, mas vamos lá. A seleção brasileira hoje, para mim, teve uma das piores apresentações que eu pude assistir como torcedor. Hoje foi ridícula o futebol da seleção brasileira. E passa pela mão 90% do treinador, que escala errado, substitui errado. Hoje, em dado momento do jogo, ele botou 4 pontas no time. Ele tira lateral e bota atacante. Ele tira atacante e bota volante. Ele povoou o meio-campo do Brasil. E o Brasil perdeu o meio-campo para a Colômbia. No momento que o Brasil estava melhor no jogo, ele mexeu e matou o time. E se tivesse que sair um vencedor hoje, seria a Colômbia. Apesar de que eu acho que teve um pênalti em Vinícius Júnior que o juiz não deu, mas discutível, não foi nada muito certeiro, para eu dizer assim, foi pênalti, não, discutível. Mas isso não justifica o futebol ridículo que a seleção vem apresentando nessa... Só ganhou do Paraguai. Que perdeu para todo mundo. Perdeu da Costa Rica. Empatou com a Colômbia. Deus sabe como. Botou o caminhão todo na zaga para tentar segurar. Eu acho que a estratégia do Paraguai foi: vamos empatar com o Brasil, com a Colômbia e ganhar da Costa Rica. Então, o Brasil... A gente vai falar já da próxima fase. E a Colômbia tá 2 anos e meio sem perder. 2 anos sem perder um jogo, né? Exato. Então, o Brasil hoje poderia ter vencido, não fosse a besteira da conjunta do goleiro com a zaga, que deu um gol. Mas é isso, eu tenho esperança 0% que o Brasil vá ser campeão dessa Copa. Vamos para a próxima fase, Osés. Vamos lá, passar a próxima fase aqui. Outra coisa, eu estava falando aí de atacante, a gente tem Paulinho, a gente tem Pedro. Por que ele não leva esses caras, velho? Por que ele não leva Paulinho, artilheiro do Brasil no último ano aí? Tem algumas peças aí. Tem algumas peças que é muito controvérsia para a gente entrar em discussão nessa convocação no aí. Mínimo, mas... No mínimo. No mínimo aí, porque tem Joelito, titular do Newcastle. Eu sei que eles. Não sei ele é melhor do que Bruno Guimarães, velho. Ele é melhor do que Bruno Guimarães. Eu não sei se eu não falo melhor, mas eu acho que ele deveria estar pelo menos no elenco. Mas eu não sei se é questão física também de Joelito. Mas eu acho que podia ser titular também dessa seleção. Eu acho que tem muita coisa para discutir, mas vamos lá para a próxima fase. A gente vai fazer um vídeo aqui depois só sobre a seleção. Vamos lá. E com certeza vamos fazer.
Vamos começar. Argentina, Equador e Venezuela e Canadá. Aqui eu acho que a Argentina vai passar até tranquilidade, não, mas eu acho que ela vai ganhar sem sustos. Porque o Equador tem apesar de ter classificado, tem uma seleção nos últimos 10 anos, eu acho que essa é a pior, fraquíssima. É outra seleção que não está conseguindo renovar. A gente está vendo aí Paraguai, Bolívia, Equador, Chile. Peru e Chile. Essas 5 seleções estão com muito problema. México. Essas seleções estão com muito problemas aqui para renovar. Enquanto que a Venezuela tá muito bem. Então vamos lá. Aqui a Argentina passa. Venezuela e Canadá. Esse aqui vai ser difícil, porque apesar da boa fase da Venezuela, o Canadá também vem em boa fase. Mas aqui eu vou apostar na Venezuela, Zé. Vai lá. Eu também aposto na Venezuela. A Venezuela passa do Canadá, a Argentina passa do Equador com tranquilidade. Agora, esse jogo da Venezuela e Canadá vai ser um jogo interessante. Para quem gosta de futebol, aí eu indico assistir. Pode ir lá, Matheus. Bom, vamos lá. Agora é o jogo Colômbia e Panamá. Na teoria, a Colômbia pegou a ficha, né? E a Uruguai e Brasil. Aqui eu vou sem muito susto. Colômbia passa do Panamá. Talvez o Panamá engrosse o caldo um pouco, mas eu acho que a Colômbia passa. Era para ser o Brasil. E Uruguai e Brasil, meu velho, vê só. Eu quero que o Brasil passe. Mas o que eu vi nessa primeira fase, aqui eu tenho que falar com a noção e não com o coração. O que eu vi de futebol, o Uruguai vai passar. Eu acho que vai dar. Eu quero que dê Brasil e Colômbia, mas eu acho que vai dar Colômbia e Uruguai. Vamos lá, né? Colômbia passa do Panamá, acho que tranquilidade. Os jogos anteriores eu não falei tanto, porque realmente não tem muito que. A gente comentou sobre as seleções aqui, né? Mas a Argentina passa, a Venezuela passa, a Colômbia passa, Brasil e Uruguai. O Uruguai não foi testado ainda, tá? O grupo do Uruguai não é um grupo de teste, né? Nem o Brasil, né? O Brasil foi testado, né? com a Colômbia. O Brasil empatou com a Costa Rica e com a Colômbia. São 2 empates com pesos diferentes, claro. Um peso de estreia e outro peso de finalização de grupo. Então tem 2 vertentes, né? Tem o nervosismo da estreia da garotada, que tem muita garotada na seleção. E no final ele pegou uma seleção cascuda, que é a seleção colombiana, e empatou. Uruguai, eu não vejo o Uruguai com esse bicho-papão todo. Porém, é uma seleção que tem que se respeitar muito. O seu técnico lá é o louco Bielsa. Ele realmente é louco. Então, se o Brasil vacilar, o Uruguai vai ser um rolo compressor. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas acredito que o Brasil passe. Então, é Argentina, Venezuela, Colômbia e Brasil. Bom, perfeito. Eu espero que o Brasil passe. Então, o Brasil foi testado com a Colômbia hoje. Isso aí você está certo. E o Uruguai realmente ainda não foi testado, né? Apesar de ele estar bem nas eliminatórias, o Brasil não está bem. E a gente perdeu deles lá. Mas agora é outro jogo. Eu não acho que o Uruguai é bicho-papão, até porque a gente é o Brasil. A gente é que é para ser o bicho-papão. Mas a minha análise foi criada em cima do que eu vi nesses 3 primeiros jogos. Então, eu espero que o Brasil uma hora desencante. Tem jogador para desencantar. Agora, eu acho que o treinador está pecando. Mas é isso. A gente volta aqui no domingo para falar sobre a classificação do Brasil. Lembrando que aqui as nossas opiniões não é o que a gente quer que aconteça, é o que a gente acha que vai acontecer pelo que a gente viu. E deixa no comentário aqui o que você acha também. Se você discorda, concorda, fala aqui no comentário, que não tem problema. É isso. Agradecer a você, pedir para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, seguir nosso Twitter, nosso Instagram. Um abraço, valeu, Osés, e até a próxima, né? Lembrando que, para quem já é seguidor da gente, amanhã tem pré-jogo Santa Cruz e Belo Jardim, Campeonato Pernambucano Sub-20.